Olá, meus amigos. Me encontro hoje com vocês para apresentar uma nova série de vídeos. Esses serão sobre teorias políticas. Política é um assunto que ultimamente no nosso país tem gerado muitas discussões. Só que o que se percebe é que muitas pessoas, o único conhecimento que têm de política é através das postagens que recebem pelas redes sociais. Falta um conhecimento mais aprofundado sobre o que é política, sobre o que é o Estado, sobre o que é poder, sobre o que são sistemas políticos, o que é direita, o que é esquerda. Então, as pessoas soltam conceitos na internet e isso vai alimentando o pensamento de muitas pessoas que não têm outra fonte de informação. Então, decidi criar essa série de vídeos para oferecer um conhecimento que eu tenho produzido ao longo de mais de 30 anos, estudando e lecionando sobre filosofia política. Vai ser uma viagem fascinante. Nós vamos começar lá na Grécia Antiga e chegar até os nossos dias. Nós vamos falar das utopias, nós vamos falar da ciência política com Maquiavel, nós vamos falar dos contratualistas do século XVIII que lançaram as bases para a democracia, como nós entendemos hoje, liberalismo, socialismo, comunismo. No século XIX, todo o pensamento sobre socialismo, comunismo, anarquismo, fascismo no século XX. E vamos chegar até os nossos dias com novos pensamentos, lançando novas luzes sobre como a gente fazer política no nosso tempo. Tem uma viagem muito interessante que eu convido vocês a fazerem comigo. Vamos lá, gente. Então, vamos falar aqui, né, começando nesse momento, essa nova série sobre teorias políticas. Vamos fazer um recorrido bastante extenso, não é? E começamos com as utopias, não é? Essa é uma maneira da gente diferenciar na política aqueles pensadores que pensavam a política como ela deveria ser, como um sonho, como um querer, como um desejar ser, não é? Diferenciando da ciência política que estuda a política exatamente como ela é. E de onde vem essa palavra utopia? Ela vem de um livro lançado, publicado por Thomas Moros, um pensador inglês, que escreveu esse livro Utopia, com esse nome, exatamente porque esse nome significa lugar nenhum. Um lugar que não existe na realidade. Não é? Era para ninguém sair por aí procurando essa ilha com essa sociedade ideal que ele criou, porque ela não existia em lugar nenhum. Né? Essa obra tornou-se tão célebre que o termo foi considerado uma espécie de gênero de escrita caracterizado por conter como principal tema uma organização política ou social, ideais, que não existem, são ideais, geralmente em contraponto a uma organização política ou social existentes. No caso de Thomas Moros, ele estava fazendo uma crítica à sociedade do seu tempo na Inglaterra. E ele cria uma sociedade ideal numa ilha chamada Utopia. Então, ele cria uma ilha-reino
com a geografia descrita provavelmente a partir de narrativas sobre a América, porque começavam a chegar notícias de como era a América, que foi recentemente descoberta. E ali ele demonstra como seria aplicável uma sociedade sem propriedade privada e sem intolerância religiosa, que era, para ele, as piores desgraças que aconteciam na Inglaterra do seu tempo, na qual a razão é o critério para estabelecer condutas sociais, e não o autoritarismo do rei ou da igreja, que, em seu contexto histórico, a Inglaterra do século XVI, estavam reunidos na figura de Henrique VIII, que era tanto chefe de Estado quanto da igreja anglicana que ele tinha criado, separando-se da igreja de Roma. Não é? Então, aqui, para a gente, né, conhecer um pouquinho as próprias palavras dele a respeito, né, do seu tempo, da Inglaterra do seu tempo, onde todas as coisas se medirem pelo dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a justiça, nem a prosperidade social, a menos que denomineis justa a sociedade em que o que há de melhor é a partilha dos piores, e que considereis perfeitamente feliz o estado no qual a fortuna pública é a presa de um punhado de indivíduos insaciáveis de prazeres, enquanto a massa é devorada pela miséria. Isso acontecia na Inglaterra no século XVI. Não vão pensar que ele está falando sobre o nosso tempo. Hã? Bom, mas se nós vamos falar das utopias, é claro que nós temos que ir lá bem mais longe, né, na Grécia Antiga, e falar de Platão, não é? Que são muitos séculos antes do próprio Thomas More. É uma utopia, apesar de que o que Platão nos oferece, apesar de que não é esse o nome que se dava nesse momento, né? Então, Platão vive lá pelo ano 428 antes de Cristo, ou seja, 20 séculos antes, não é, do século XVI, onde nós começamos a conversar aqui, não é? E o que é que Platão nos apresenta em termos de política? Ele, em geral, manifesta desapreço pelos políticos do seu tempo. E ele o faz como alguém que viveu os bastidores das encenações políticas desde a infância, porque a sua família, ele era de uma família aristocrática, né? Ela esteve envolvida na política desde sempre. E isso foi o que ele viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, até que ele conhecesse Sócrates. Suas críticas à democracia ateniense pressupunham um conhecimento direto das manobras políticas e de seus verdadeiros motivos. Bom, vamos entender um pouco qual é a crítica que Platão faz à democracia, porque senão vocês vão pensar, nossa, mas hoje todo mundo defende a democracia e tal, como é que esse Platão não pode ter valor nenhum fazendo críticas a isso? Bom, primeiro vamos entender uma coisa, a democracia ateniense não é a democracia contemporânea, cujas bases foram colocadas no século XVIII, que a gente vai ver depois, certo? Não é? Mas, na Atenas, em que Platão vivia, o princípio básico da democracia qual era? O direito que todos têm de exercer um cargo público e determinar a política do governo. Esse todos, vamos entender um pouco.
Não é todos, né? São homens, mulheres estão excluídas, né? Livres, os servos escravos estão excluídos, e cidadão, o estrangeiro também está excluído. Bom, então, esse daí é o tal do demo. Não é? Então, quando você fala é o governo do povo, mas é esse daí, é esse povo. Bom, os cargos políticos, né, nessa democracia ateniense, eles eram exercidos por sorteio. Né? As leis, elas eram decididas entre todos na ágora, e os cargos políticos, eles eram exercidos por sorteio. Então, o que pensa Platão? Democracia, aquela que eles tinham, é o poder exercido por qualquer um. Ou seja, ele pode ser exercido por pessoas despreparadas e incapazes de solucionar os problemas da cidade e encontrar os melhores caminhos. Na boca de Sócrates, discutindo com os sofistas, ele coloca para os seus contemporâneos a seguinte questão: se você tem um problema de encanamento na sua casa, você chama qualquer um para consertar? E as pessoas respondem, não, eu chamo um encanador. Não é? E você, com certeza, como você é uma pessoa que valoriza o seu dinheiro e valoriza os seus bens, você não vai querer qualquer também encanador, você vai querer um bom encanador, um bom profissional. Ah, mas é claro, com certeza. Ah, tá. Se você precisa consertar o telhado da sua casa, você chama qualquer um para consertar? Ah, não, de forma nenhuma. Eu vou chamar um bom profissional para consertar o telhado da minha casa. Ah, então a sua casa, você cuida dessa maneira. Você procura que seja alguém que tenha preparação, né? Ele tenha conhecimento do trabalho que ele vai realizar, não é mesmo? Claro, eu cuido bem da minha casa, respondeu o sofista, né? E eu quero que aquele que vai fazer algum trabalho na minha casa, ele tenha conhecimento daquilo que ele vai fazer. Ah, claro, com certeza. E por que é que, então, para a polis, palavra política vem de polis, certo? Muito bem. Então, para a polis, que é a cidade, nós não nos preocupamos que seja alguém com conhecimento e com preparação para exercer esta função. A polis não é a casa de todos, não é a casa comum. Nós não teríamos que estar preocupados de que fossem os melhores a exercer essa função? Aqueles que têm essa habilidade natural, aqueles que foram provados, aqueles que foram preparados para isso. Porque para fazer qualquer serviço na nossa casa, nós nos preocupamos que sejam os melhores. Mas para cuidar da cidade, nós não temos essa preocupação. É essa a questão que Platão coloca. Então, para Platão, o poder deve ser dado àqueles que foram preparados para assumir o poder, a administração, o cuidado da cidade, né, deve ser entregue para aqueles que foram preparados para isso. Ter o melhor Estado significa ter os melhores homens no seu governo. E isso se chama, gente, aristocracia. Aristós quer dizer melhor. Aristocracia é o governo dos melhores. Mas como é que nós vamos ter certeza de que são os melhores os que
vão administrar o Estado, a polis. Então, é aí que Platão ele faz a sua proposta de Estado ideal, a sua Calípolis. Calípolis seria cidade bela, a cidade ideal. Nessa cidade, o Estado assumiria o papel da educação. Até os 20 anos, todas as crianças receberiam a mesma educação, baseada principalmente na aritmética, saber fazer contas, cálculos, né? Na música, que educa o espírito, e na ginástica, para saber dominar o corpo. Nesses 20 anos, não é? Todos estariam preparados, não é? Para cuidar da subsistência da cidade. Todos, meninos e meninas, todos iguais, ninguém nem saberia quem é o seu pai, a sua mãe, para poder dizer, mas você sabe, filho, de quem eu sou? Não existiria esse tipo de carteirada, não. Porque ninguém nem saberia quem seria o seu pai, sua mãe. Todos seriam colocados num lugar comum e receberiam a mesma educação. Inclusive, vejam bem, meninos e meninas. Né? Muito bem. Aos 20 anos, eles passariam por um teste, por uma prova. Aqueles que não passassem, eles seriam identificados como alma de bronze e se dedicariam à subsistência da cidade, né? À manutenção da cidade. Então, agricultura, comércio, indústria, artesanato, tudo aquilo que se chama produção. Né? Então, seria o setor produtivo da sociedade. E eles tiveram preparação para isso. Bom, aqueles que passassem nesse teste, não é? Eles continuariam a sua formação por mais 10 anos, não é? Aprofundando, né, os aspectos da sua formação, porque depois de 10 anos, quando eles estivessem uns 30 anos, né, eles fariam uma nova prova. E aqueles que não passassem nessa peneira, não é, seriam identificados como alma de prata e constituiriam as forças militares, as forças de defesa da cidade. O que Platão chama de guardiães, né? Eles iriam defender a cidade. Muito bem. Depois disso, né, por mais sobrariam alguns poucos, que teriam uma formação por mais 20 anos, eles seriam as almas de ouro e caberia a eles o governo da cidade. Então, por mais 20 anos, eles iriam ter uma formação para a administração, para o governo da cidade. Então, vocês veem que o Estado orienta aí uma espécie de eugenia. Então, vai havendo um afunilamento, uma seleção para identificar aqueles que têm essa habilidade própria, né? Identificando os melhores e dando a eles, nesses últimos 20 anos, uma preparação exclusiva para aquilo que a gente chama hoje em dia de administração pública. E eles, então, realmente governariam a cidade
porque estariam preparados para isso. Então, gente, Platão, que é crítico da democracia como governo de qualquer um, pensa que a melhor forma de governo deve ser aquela em que os filósofos governam. Isso foi chamado de sofocracia, ou governo dos sábios. E seria uma aristocracia, governo dos melhores. E os melhores foram identificados ao longo de anos de preparação e de seleção rigorosa. Então, gente, essa proposta de Platão, ela nunca foi colocada em prática. Ele até que recebeu proposta para fazer isso, se animou, não é? O rei de Siracusa, não é? O chamou para colocar em prática a sua proposta, né, de sociedade ideal, né, de política. Ele foi muito animado para lá, mas quando o rei descobriu que ele teria que renunciar ao poder, que os seus filhos não iriam governar, porque a proposta de Platão não era uma política hereditária, o rei o aprisionou e o vendeu como escravo. Ele foi resgatado depois por um antigo aluno seu que descobriu ele sendo colocado à venda numa praça de mercado de escravos, né? E foi resgatado e libertado por esse seu antigo aluno, não é? Então, gente, nunca essa proposta de Platão foi colocada em prática. Por isso, ela é conhecida como uma utopia. Bom, a teoria política grega, de forma geral, né, ela está voltada para a busca daquilo que define um governo como um bom governo. Isso significa que teóricos como Platão e Aristóteles elaboraram uma reflexão, por um lado, descritiva, porque analisa a política tal como ela era vivenciada, mas, por outro, normativa e prescritiva, ou seja, teorias que indicam como as boas formas de governo devem ser. E assim, gente, eu apresentei para vocês, não é, um exemplo, não é, de uma utopia. 2 exemplos, na verdade. Apresentei o de Platão e um pouquinho de Tomás Moros, né? Não descrevi a ilha utopia de Tomás Moros, mas expliquei para vocês que é um lugar onde não haveria propriedade privada, nem intolerância religiosa. No nosso próximo vídeo, nós já vamos conhecer o surgimento da ciência política com Maquiavel. Maquiavel é um autor de que se fala muito, mas se conhece pouco. Então, eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima conversa. Tchau e até lá!